Olá, minhas amigas e meus amigos. Na defesa da civilização contra a barbárie, alegrias, muitas alegrias. Minhas amigas e meus amigos, o canalha do Bolsonaro chegou ao auge da sua hipocrisia. Ou será que ainda tem mais espaço para a sua hipocrisia? Mas chegou ao auge da hipocrisia, indo ao hospital visitar os policiais feridos pelo terrorista Roberto Jefferson. Bolsonaro está desesperado, pois é exatamente 7 dias da eleição mais importante da história desse país. O seu amigo querido, o seu aliado de primeira hora, o maluco do Roberto Jefferson, comete um atentado terrorista, solta um barro, para não usar uma palavra mais escatológica, faz uma largada de barro, capaz de horrorizar a própria avózinha traficante da primeira-dama, Michele Bolsonaro, uma senhora idosa que apenas vendia balas para os garotos, para a garotada, mas que no seu tráfico duvido que jamais tenha usado qualquer tipo de arma. Era um trabalho inocente. Olha, tem uma balinha aqui da vovó, quer? Cumpriu pena, pagou sua dívida com a sociedade, não deve mais nada, não pode ser acusada de nada, e já partiu desta para onde Deus determinou que ela deve ficar. Capaz de horrorizar a própria mãe da primeira-dama, Michele Bolsonaro, condenada por falsidade ideológica, um crime menor, digamos assim, que jamais também pegou em armas. Nem os tios da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que continuam na cadeia por crimes diversos. Não, Roberto Jefferson fez um escarcéu, um ato terrorista, 50 tiros de fuzil, 3 granadas lançadas contra policiais desarmados e sem colete, sem proteção, policiais federais que iam cumprir uma ordem do serviço deles, como disse aquele rapaz que foi enviado para fazer negociação, para tomar chá com bolinhos com Roberto Jefferson na casa dele, que é rapaz da Polícia Federal, sorrindo. Não, esses colegas não entendem, eles são burocratas, tá bom. Coitado desse rapaz, está se explicando até agora para os colegas que postura foi aquela, explicando para a sociedade brasileira que porra foi aquela. Que papo furado junto com um padre de fantasiado de padre de festa junina. Parecia Dona Benta saindo da cozinha. Aquele padre Kellos, que é a voz de Jefferson, que por sua vez é a voz de Bolsonaro. É uma genealogia de terroristas, de violentos, de fascistas. O que levou Bolsonaro hipocritamente a visitar os policiais no hospital, para fazer média. E aí os bolsonaristas postam na rede social, ele é humano, ele é humilde, ele foi visitar os policiais. Porra nenhuma! Ele foi fazer média, foi se descolar de Jefferson, foi dizer, eu não tenho nada a ver com o ato de Jefferson, eu sou contra. E foi garantir a base eleitoral dele junto aos policiais, policial militar, policial federal, policial civil. É pura hipocrisia. Porque durante a pandemia, Bolsonaro não chorou por ninguém, ao contrário, riu e debochou. Sentado numa cadeira, imitava as pessoas morrendo com falta de ar. Ai, eu tô morrendo. Ai, eu tô morrendo, falta de ar. Nunca visitou sequer uma família que perdeu entes queridos pelo Covid. Nunca. Ao contrário, trabalhou o tempo inteiro pela morte contra a ciência. E agora vai visitar os policiais. E os bolsonaristas, vejam como ele é humilde, vejam, porque ele precisa criar uma imagem desesperada que o descole de Roberto Jefferson. Nós estamos a menos de 5 dias, ou a 5 dias, das eleições. E Jefferson me faz uma obra desta, que vai tirar voto de Bolsonaro. E Bolsonaro precisa rapidamente limpar essa imagem, tira isso de mim. Isso me lembra muito, meu pai foi político no interior de Minas, na zona da Mata de Minas, na década de 40, e ele contava para mim uma anedota bem do humor leve daquela época, do sujeito que roubou um porco. Era uma zona rural, roubava-se porco, galinha, gado. O sujeito roubou o porco, ia fugindo com o porco nas costas, a polícia prendeu ele. O senhor está preso. Ele falou, por quê? Pelo roubo deste porco. Ele falou, que porco? Nas suas costas. Ele falou, tira esse bicho daqui, tira esse bicho daqui, tira esse bicho daqui. É assim que Bolsonaro está. Tira o Roberto Jefferson daqui, eu não tenho nada a ver com ele. Não, cadeia, ele é bandido, é bandido. Se é bandido, vale o lema de Bolsonaro, bandido bom é bandido morto. Vale o lema bolsonarista de que bandido é comunista. É do PCC, então é ligado a Lula, é isso? Os bolsonaristas ficaram tontos agora com essa história. Rachou a base da direita. E tirou votos de Bolsonaro e vai tirar muito mais.
Este vídeo é a mosca que pousa na sopa de Bolsonaro. É mais um que lembra da amizade, da estreita ligação de Roberto Jefferson com Bolsonaro e vice-versa. Para mostrar exatamente o caráter violento, fascista, terrorista de um tenente do Exército que quis explodir os quartéis, da mesmo jeito que o delegado, o brigadeiro Burnier, quis explodir o gasômetro do Rio de Janeiro, na mesma época, com a mesma escola, com a mesma formação. E Bolsonaro não abriu mão disto, não. As suas falas virulentas contra a democracia e contra os democratas e os progressistas existiram mesmo antes dele ser presidente, quando ele estava lá no esgoto do baixo clero na Câmara Federal. E agora precisa perder tempo de campanha para limpar, perdoe o termo, a cagada de Roberto Jefferson, porque o golpe estava armado. Eu não tenho dúvida disso. O golpe, a polícia vai prender Roberto Jefferson, ele resiste, leva um tiro no braço, é arrastado à força, gritando, eu sou vítima, e apelando, como apelou por vídeos, aos seus acólitos, peguem armas, lutem como eu contra a tirania, vamos colocar a cruz de Cristo bem alto do monte do mundo. E aí chama por Deus para pegar esses crentes, porque evangélico é uma coisa, crente é outra. Crente está crendo que está abafando. E está sendo manipulado por pastores e bispos hipócritas, canalhas, fariseus hipócritas, que ganham o dinheiro deles. Tudo bem, o dinheiro é do crente, o crente quer dar o dinheiro, que dê o dinheiro. O problema é deles lá. Como se diz que eles são brancos, eles se entendam. Mas Bolsonaro, desesperado. Já está desesperado porque Lula vai ter 116 inserções no horário eleitoral dele. E agora perde tempo tendo que explicar pedofilia, compra de 51 casas, e explicar Roberto Jefferson, em cima, na bucha. E os bolsonaristas desesperados, cada vez mais violentos, disparando tiros contra automóveis, dando porrada, brigando, sendo expulsos de restaurante. Um casalzinho branco, bem branquinho, de classe média, com camisinha da seleção, e o restaurante inteiro voltando eles para fora, porque eles ficavam dizendo Bolsonaro, 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 e ninguém mais aguenta ouvir isto. Quem pensa, quem estuda, não entra nessa. Só crente. Crente que está abafando. São os rinocerontes que eu me referi no vídeo anterior. O cérebro do tamanho de uma noz. Mas o maior desespero de Bolsonaro é livrar-se de Roberto Jefferson. Como é que ele vai tirar isso dele? Não tem fotos para todos os lados, abraçados, companheiro, amigo, aliado, defensor. Roberto Jefferson era presidente do PTB, fez um deputado federal nessa eleição, apenas um. O partido quase desaparece sob a liderança maligna de Roberto Jefferson. Um deputado, nem a própria filha dele se elegeu. Mas ele persevera na aliança com Bolsonaro a ponto de estragar o golpe armado e urdido. Exagerou na dose. E Bolsonaro agora vai perder tempo de campanha tentando se livrar desta pecha dele. Já tenta se livrar da pecha de pedofilia, que o ministro Mendonça, o amigo da onça, arquivou o pedido de investigação da pedofilia de Bolsonaro, dizendo, não, isso visa o objetivo disso, visa atingir a honra e a pessoa do presidente. Não é honra nem pessoa do presidente, não. Se o presidente presenciou um ato de pedofilia e não denunciou, ele prevaricou. Esse arquivo, esse inquérito tem que andar, tem que ir para frente. E irá para frente a partir de 1º de janeiro. Mas não tenha dúvida disso. E vai ser em primeira instância. Justiça comum, porque ele não será mais presidente. E o desespero dele agora é para conseguir ainda se agarrar em algum prego na parede branca e lisa do ostracismo, do desespero, do limbo, onde a candidatura de Bolsonaro nada. Roberto Jefferson lenhou com a barra de Bolsonaro, como diz na Bahia. Está lenhado, Bolsonaro. Tirar esse porco das costas é o porco de Omolu. É pesado pra cacete. Quem carrega o porco de Omolu nas costas, cuidado, é terrível para a vida de todos em volta, mas sobretudo para o carregador. E é o que acontece hoje com Bolsonaro. Carrega as costas Roberto Jefferson, o porco de Omolu. Seja lá como for, a gente vai tirar esse fardo das costas dele dia 30. E dia 1º ele vai para a cadeia com porco e tudo. Porque no dia 30 nós vamos apertar 13 na urna e vamos eleger Lula. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Olá,
Você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.